Olha só, a gente sabe muito bem como é. Quando o céu escurece sobre as grandes cidades, aquele sinal de alerta já apita na nossa cabeça, né? Ruas virando verdadeiros rios turbulentos, infraestrutura entrando em colapso total, a rotina simplesmente para. À primeira vista, parece uma força incontrolável da natureza, algo que não tem como evitar. Mas e se a raiz de todo esse apocalipse hídrico não for exatamente a força da chuva, e sim a forma como a infraestrutura foi projetada? Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar nesse contraste brutal. Vamos entender por que ficamos presos no caos da engenharia reativa, enquanto existem megaestruturas globais projetadas para manter metrópoles inteiras absolutamente secas. Para começar a entender isso, imagina descer 50 metros de profundidade. É exatamente lá embaixo que repousa uma verdadeira catedral de concreto, escondida sobre o solo de Tóquio. Conhecida como Gekans, essa instalação é literalmente gigantesca. Para se ter uma ideia, dá para estacionar um ônibus espacial inteiro dentro dos túneis principais dela. E não é um ponto turístico. É uma máquina construída com um único propósito colossal: engolir milhões e milhões de toneladas de água antes mesmo que elas tenham a chance de tocar a superfície e causar qualquer estrago. É um negócio impressionante. E esse exemplo do Japão ilustra perfeitamente uma divisão crucial na forma como a civilização escolhe lidar com tempestades extremas. De um lado da balança, a gente tem a engenharia reativa. Esse é aquele cenário trágico e muito familiar nas capitais brasileiras, com alagamentos caóticos, aquela dependência absurda de limpar bueiro na mão e tubulações antigas que simplesmente não dão mais conta do recado. Isso gera destruição a cada ciclo de chuvas. Do outro lado, o modelo de Tóquio representa o que chamamos de engenharia de resiliência. Aqui a conversa é outra. É sobre controle preditivo, gestão de água que se adapta à situação, é garantir que a população vai pisar no asfalto seco, não importa o tamanho da tempestade que esteja caindo do céu. Então, aqui está o ponto-chave de tudo isso. Esse ciclo anual de enchentes e destruição não é só um evento climático extremo inevitável. Na verdade, a gente está lidando com um erro fundamental de design tecnológico. Deixar os grandes centros urbanos reféns de soluções que ainda são lá da era vitoriana é o que fielmente catalisa a crise. Quando a água destrói tudo pelas ruas, o que a gente está vendo na prática é o colapso de uma infraestrutura que foi desenhada de forma equivocada desde o dia 1. Parte 1. A ilusão do escoamento. O erro da impermeabilidade. Bom, existe um equívoco gigantesco que acabou dominando o urbanismo moderno: a lógica da impermeabilização total. Basicamente, é a crença super perigosa de que a água da chuva precisa ser expulsa o mais rápido possível por canos de concreto. Só que, nessa obsessão de cobrir absolutamente todo o metro quadrado com asfalto, o solo acaba sendo literalmente sufocado. É criada uma barreira física gigantesca que simplesmente impede a terra de respirar e de absorver a água de um jeito natural. E aí, quando o sistema passa a depender de bombas de sucção que não têm a potência necessária e de drenos que vivem entupidos, o próprio sistema vira um acelerador de desastres. Mas, em contraste total com essa mania de impermeabilizar tudo, surge um conceito muito bacana e revolucionário chamado cidades esponja. Lugares como a Holanda, que a gente sabe que opera boa parte do tempo abaixo do nível do mar, dominam essa técnica como ninguém. E olha, não tem nenhuma mágica nisso, é pura engenharia ecológica aplicada. A ideia é usar superfícies porosas e uma arquitetura integrada. Na prática, imagina uma praça. Em dias ensolarados funciona perfeitamente como uma quadra de esportes. Mas quando vem a tempestade, ela se transforma em uma bacia de retenção super segura, guardando todo aquele volume de água de um jeito inteligente, sem alagar os bairros em volta. Fica muito clara a diferença de mentalidade na nossa infraestrutura, né? Nas cidades impermeáveis, a água é tratada como uma espécie de invasor que precisa ser expulso a todo custo pelos tubos de concreto, o que, como a gente vê na TV o tempo todo, resulta em falhas catastróficas. Agora, nas cidades esponja, a água é filtrada por pavimentos porosos. Parques públicos deixam de ser só uma área verde bonitinha. Eles são desenhados para funcionar como reservatórios de segurança mesmo. Eles são programados para inundar de forma controlada nos picos das tempestades, protegendo o resto da cidade de qualquer dano estrutural ou econômico. Parte 2. Os gêmeos digitais. A revolução dos dados. E agora, a gente precisa deixar o concreto um pouquinho de lado. Isso porque o verdadeiro nível da tecnologia urbana de ponta, hoje em dia, se mede através de dados. Já ouviram falar no conceito de gêmeo digital? Basicamente, é uma réplica virtual, milimetricamente perfeita de toda a rede hídrica de uma cidade. Esse modelo no computador fica constantemente conectado a milhares de sensores instalados em cada canaleta e bueiro. Todos esses dados alimentam uma rede neural super complexa que consegue simular um impacto exato de uma tempestade antes mesmo dela começar.
É exatamente assim que as cidades mais inteligentes preveem e neutralizam o caos. Durante uma tempestade extrema, essa tecnologia opera em 3 passos muito rápidos. Primeiro, os sensores espalhados pela cidade detectam a intensidade da chuva ali em tempo real. Segundo, as redes neurais processam tudo isso na mesma hora para simular qual vai ser o impacto de cada milímetro de água que está caindo. E terceiro, e mais impressionante, com essa informação na mão, as comportas eletrônicas são ativadas de forma proativa, ou seja, o sistema já mapeia onde a água vai acumular antes mesmo da primeira gota bater no chão, desviando os fluxos para blindar totalmente a infraestrutura mais crítica. Quando a gente coloca isso em perspectiva, fica evidente o abismo que existe entre a gestão baseada em dados e a gestão baseada no puro instinto. Enquanto as infraestruturas modernas operam as chuvas como fluxos de dados em servidores hiper rápidos, os métodos mais antigos sobrevivem na base do improviso. Ficar dependendo apenas da intuição de quem está gerenciando o problema, somado com aquela limpeza manual demorada de bueiros e uma total falta de dados em tempo real, bom, isso deixa qualquer cidade absurdamente exposta ao perigo. Parte 3. O custo da inércia. Estagnação urbana. E tem um detalhe importante, a recusa em modernizar essa espinha dorsal das cidades tem um preço muito alto, que vai bem além dos milhões gastos com reconstrução. O custo real é a estagnação. Continuar encarando os alagamentos como se fossem uma fatalidade bíblica, algo que a gente não pode mudar, é uma falha de visão enorme, porque no fundo isso é puramente um desafio de engenharia. E as soluções já existem, elas não são teorias no papel. Já foram testadas e estão operando muito bem lá fora. Insistir no modelo do século passado frente às mudanças climáticas de hoje é uma escolha estratégica e uma escolha que pune a população com um ciclo interminável de perdas materiais e insegurança. A grande ironia da história toda é que a capacidade técnica já está aqui. O Brasil tem talentos de engenharia absolutamente brilhantes, com totais condições de colocar em prática o monitoramento por satélite e de projetar essas grandes infraestruturas subterrâneas. A tecnologia está aí, a inteligência também. Então o obstáculo de verdade não é a falta de conhecimento técnico. O que trava tudo é a ausência de vontade política para tratar essa crise hídrica com a seriedade e o rigor que uma solução tecnológica de ponta exige. E para a gente encerrar nossa análise por hoje, quando olhamos para aquelas cenas tristes de destruição que passam ano após ano na TV, a gente precisa fazer uma pergunta muito honesta. Será que esse ciclo ininterrupto de caos urbano acontece por falta de verbas? Ou será que o que temos é uma absoluta falta de visão tecnológica? Fica aqui a reflexão. Até quando a sociedade vai aceitar continuar vulnerável a desastres que são perfeitamente evitáveis? Já passou da hora de exigir uma infraestrutura que realmente pertence ao século XXI. A tecnologia já está entre nós, só falta a decisão de usá-la.